Olá, pessoas, tudo beleza com vocês? Venho aqui hoje trazer um breve comentário, né, a partir de algumas reflexões que eu estava fazendo, né, em função principalmente de alguns tipos de argumento que eu vejo circulando pelas internets, pelas redes, né, e principalmente em algumas colunas, de alguns colunistas, enfim, não vou citar o nome de alguns colunistas da Folha de São Paulo, mas acho interessante pensarmos como o debate no Brasil é construído, né? Como ele se estabelece e como às vezes é difícil você apresentar, ou melhor, você colocá-lo sem ter que primeiro demonstrar que ele existe, né? Não o debate, o racismo em si. E aí vai um pouco da minha sensação particular. Parece que em muitos casos, quando se vai debater a questão racial no Brasil, parece que você primeiro tem que começar de um ponto atrás, que é demonstrar que ela existe. Demonstrar que existe, sim, uma clivagem social que é baseada na cor da pele, né? Que se produziu em função do processo histórico de formação da nação brasileira. Para tentar colocar isso de maneira mais explícita, né? Vou reformular. Né? Uma coisa que às vezes me incomoda é quando as pessoas dizem que simplesmente o racismo não existe e que, na verdade, o problema do Brasil não tem nada a ver com a cor da pele, e sim com a questão da miséria. Né? Ou seja, o problema não é a cor, e sim a pobreza. Existem alguns exemplos que eu acho que ajudam a gente a perceber que, sim, a cor é uma questão bastante marcante e que, inclusive, se entrelaça com a questão da pobreza. Porque se você pegar o nível de renda e percebe a cor de qual faixa de renda você está falando, você vê uma concentração muito particular de uma dada cor de pele para um tipo de renda e uma dada cor de pele para um outro tipo de renda. Mas para não ficar em dados estatísticos, pegar um exemplo da vida de alguém, né, para apresentar como a cor da pele ela tem, teve e tem um papel bastante fundamental na vida de muitos brasileiros e brasileiras. Vou pegar o exemplo de um baiano, Luiz Gama. Luiz Gama viveu no século XIX. Ele nasceu ali em 1830, né? Ele foi um grande intelectual brasileiro, né? Um dos grandes líderes do movimento abolicionista, né? Foi um grande escritor, né? Escreveu diversos poemas, teve ali uma atuação como Rábula, né? Então perceba que foi uma pessoa de bastante relevância. Bom, Luiz Gama foi um homem preto, né? E aí veja o que é interessante da vida dele, né? Óbvio, interessante dentro de uma problemática. Luiz Gama nasce livre, ele não nasce escravizado, né? Ele nasce ali no século XIX. Século XIX, como vocês bem devem saber, ainda existia escravidão. A escravidão permanece oficialmente até o ano de 1888. Né? Mas Luiz Gama nasce livre. No entanto, o seu pai o perde em uma dívida de jogo, né? E ele acaba entregando o filho como um escravizado para quitar uma dívida a qual ele acaba contraindo em uma jogatina. O esgama é então levado como um escravizado e vive como um escravizado. Inclusive, ele vai, né, passar o resto ali da infância, né, a adolescência e um pouco da sua juventude adulta, enquanto um escravizado. Inclusive, ele vai acabar aprendendo a ler, né, e aí a forma como ele acabou adquirindo muitos conhecimentos é meio não fica muito clara, mas ele acaba adquirindo muito conhecimento, né? Ele aprende a ler, inclusive ele acaba consumindo muita literatura, né? E principalmente literatura voltada para o direito também, acaba adquirindo muito conhecimento na área, né, do direito, tanto que ele vai a tribunal e defende e argumenta por sua própria liberdade e o juiz o concede. Ele defende ali que ele não havia, né, que o seu presente estado de escravizado não condizia com a lei em função dele ter nascido livre. Então não havia qualquer sentido dele ser uma pessoa escravizada. Né? Sua mãe era livre, ele nasceu livre. Qual é a questão que eu acho tão marcante aqui na questão do Luiz Gama? Se Luiz Gama fosse uma pessoa branca e ele fosse vendido como um escravizado enquanto uma dívida de jogo,
e aí ele fosse passar a vida tipo, fazendo trabalho de escravo, ó o barulho aqui, né? E ele fosse viver uma vida como um escravizado, se ele fosse branco, será que ele permaneceria tanto tempo como escravizado ou alguém questionaria a condição dele? Porque pensando numa sociedade escravista, e principalmente numa sociedade escravista que tem uma clivagem por cor de quem deve ser escravizado e quem não deve, você tem, obviamente, uma questão estética, que é alguém que tem cara, cor de escravo e alguém que tem cara, cor de gente livre. Então, será que se ele tivesse cara e cor de gente livre, ele permaneceria tanto tempo como ele passou escravizado? Ou logo alguém questionaria essa condição? Porque ele passou uns bons anos enquanto um escravizado sem ninguém questionar. Ele mesmo que teve que ir lá e argumentar por sua liberdade. E aí é que eu acho a coisa que eu acho que fica mais fácil de compreender como a cor fez com que o Luiz Gama fez com que, na verdade, com que a sociedade ao redor do Luiz Gama não questionasse a sua condição, porque ele tinha cara e cor de escravo. Ele tinha a cor de uma pessoa escravizada. Aquela sociedade entendia que era natural que ele estivesse naquela condição, o que provavelmente não aconteceria se ele fosse uma pessoa branca. Tanto, inclusive, um outro exemplo que eu acho interessante de citar é uma frase do próprio Eusébio de Queiroz. Cito aqui de maneira meio solta, mas ele diz mais ou menos assim: mais prudente é presumir dos pretos que escravos fossem, a menos que mediante prova de contrário. Ou seja, se a pessoa tivesse a pele escura, você já agia como se ela fosse um negro fugido, Você já agia como se ela fosse culpada de alguma coisa. O que não aconteceria, obviamente, se a pessoa fosse branca. Então, perceba, não é a miséria. Não é a miséria. É um membro da força policial de uma dada localidade olhando, vendo a sua cor e tendo ali uma presunção em função da cor. Ele não está preocupado com a sua renda. Ele não estava preocupado nem com o tipo de trabalho que você poderia estar vindo a executar. Ele está olhando para a tua cor e determinando alguma coisa. Inferindo alguma coisa, com base apenas nessa característica fenotípica que é a cor da pele. Então, não há como, pensando um histórico desses, né, de uma pessoa que nasce livre, é perdida como uma dívida de jogo e passa anos como escravizado sem ninguém questionar se aquilo era um processo legítimo, não há como pensar isso para além, né, fora do fato de que esse indivíduo tinha as características físicas que se entendia como natural a de um escravizado. Então, a cor é sim um fator de demarcação. A cor é sim um fator que permite determinadas situações, favorece determinadas ações, como o que colocou o Eusébio de Queiroz. Presume do preto que ele é escravo e está fugindo, a menos que ele esteja em posse de sua carta de alforria. Ou seja, presume culpa do cara, em função puramente da cor. E essa coisa do Eusébio de Queiroz é muito marcante, né? Porque até hoje a violência policial ela tem um alvo muito característico, né? Que está aí muito bem expresso nos dados publicados pela Agência de Segurança Pública, né? Pelo Atlas da Violência e por aí vai. Então, eu acho que a vida do Luiz Gama é um grande exemplo, para além do grande indivíduo que ele foi, né, o grande escritor que ele foi, inclusive ele ajudou a libertar diversos escravizados, né, inclusive é dele a frase um escravo que mata, que atenta contra o seu senhor, não age mais do que em legítima defesa, né, ele ajudou a libertar diversos escravizados, né, atuando como rábula, né, um advogado sem formação formal em direito. Teve ali uma atuação muito importante ali dentro do Partido Republicano, atuou fortemente pela abolição da escravidão, e uma pessoa dessas, em função da sua cor de pele, passou anos como escravizado sem nem ter nascido. Então, quando se pensa que a cor não é
um critério demarcador da sua condição social em uma sociedade como o Brasil, eu acho que esses exemplos apresentam como isso é uma percepção bastante equivocada. Enfim, fiz essa reflexão básica aqui, pensando em alguns argumentos que eu acabei de ler, né, e eu acho que isso ajuda a nortear um pouco do debate. Por esse vídeo é isso, e até um próximo momento.